Fala Sniper, seja muito bem-vindo ao nosso Snipercast de hoje e aqui nós temos hoje como convidado o Carlos Pulga. Seja muito bem-vindo, Carlos. Vai ser muito bom aqui que a gente vai jogar bastante conteúdo, bastante conhecimento para agregar bastante aqui o pessoal que está nos acompanhando. Seja muito bem-vindo e vamos hoje de pancada de conteúdo. Fala, Rodrigo, muito obrigado aí, muito obrigado a todo mundo que está acompanhando. Espero aí que seja um bate-papo bacana. Obrigado aí pelo convite. Vamos com tudo aí, trocar essa ideia e passar conteúdo pra galera aí, vamos pra cima. Show, Carlos. Cara, você prefere que chame de Carlos, de Pulga, Carlos Pulga? Você que manda, quiser, o pessoal chama de Pulga, chama de Carlos, Carlão, enfim, manda a bala. Então, beleza, vamos lá, Carlão. Cara, fala um pouquinho aí de você, cara, da onde você é, quantos anos você tem, até pro pessoal que não te conhece aí, né, o pessoal que tá me acompanhando aqui que não te conhece, saber quem é o Carlos Pulga. Bom, eu tenho 31 anos, Carlos Eduardo Pulga, né, mais conhecido no meio das apostas como Carlos Pulga, ou Pulga mesmo. Sou de São Paulo, né, nasci em São Paulo, mas morei muito tempo em Jundiaí, praticamente minha vida toda. E aí faz 4 anos, mais ou menos, que eu vim para Vila Velha, Espírito Santo, né, então eu tô morando aqui em Vila Velha com a minha esposa, com a minha família, enfim. E conheço, e foi bem engraçado que assim, a minha vida nas apostas coincidiu com essa mudança para Vila Velha. Então, eu comecei nas apostas assim no final, em setembro de 2018, mais ou menos. Então, faz aí um pouquinho mais de 4 anos, né? Então, eu sempre trabalhei em shopping, né? E nada a ver com investimentos esportivos, mas aqui, depois que eu mudei para cá, eu comecei a conhecer, pesquisar um pouquinho mais. E aí eu descobri esse universo aí e tenho me encantado a cada dia mais e, enfim, acho que eu encontrei realmente aquele estalo que é o que eu quero fazer pro resto da vida. Bacana. E, assim, coincidiu de você ir pra Vila Velha e conhecer as apostas de Vila Velha, ou você foi pra Vila Velha já conhecendo as apostas? E como é que foi esse insight aí? Da onde que você clicou e viu o primeiro conteúdo e decidiu se enveredar aí pelo mundo das apostas? Cara, então, não teve nada a ver, foi assim, coincidência, mas assim, eu sempre trabalhei lá em Jundiaí como em loja, em shopping, né? Eu já comecei como estoquista, vendedor, subgerente, gerente, só que aquela vida de shopping, né, realmente muito, consome muito, né, de final de semana, de feriado, e eu falei, pô, não quero mais nada disso. Aí minha mãe já morava aqui, eu falei, falei com a minha esposa, vamos mudar de vida, né? Vamos começar uma vida nova. E aí eu comecei a trabalhar, vim para cá, larguei o shopping, aí comecei a trabalhar com a minha mãe era chefe de cozinha, comecei a trabalhar com a patroa dela e eu era motorista dela, né? E eu ganhava quase a mesma coisa lá de São Paulo e morando em cidade de praia, sem pressão, sem encheção de saco, final de semana livre. E eu tive esse tempo livre, né? Eu falei, vou começar a estudar sobre investimentos. E aí eu comecei, investimento tesouro direto, renda fixa, essas coisas. E aí, do nada, numa das minhas pesquisas no YouTube, eu vi um vídeo de apostas esportivas. Aí é aquela história que todo mundo sabe, né? Eu adoro, conheço muito de futebol, entendo tudo, eu vou ficar rico com isso. Né? E aí eu fiquei maluco quando eu vi isso, aí eu comecei a consumir todo tipo de conteúdo, fiquei estudando e desde esse momento eu falei, é aí um negócio que vai mudar a minha vida. E como eu tinha um tempo livre, né, nesse trabalho, eu conseguia acompanhar, assistir muitos vídeos, estudar, e aí eu me dediquei muito. Mas todo esse caminho, né, que a galera começa nas apostas, que é de quebrar banca, que é de fazer, não ter gestão, de apostar, e tudo isso eu fiz. Só que a minha diferença que hoje em dia eu vejo da galera é que eu acordei muito cedo. Isso daí foi 2 meses fazendo as coisas erradas, e aí eu falei, como eu disse, né, anteriormente, falei, isso daqui vai mudar a minha vida. Então eu me dediquei como nunca na minha vida, e aí desde então só tenho que agradecer por todo o trajeto que eu venho trilhando por aqui. E você falou ali que saiu de São Paulo, né, e foi pro Espírito Santo. Eu sou do Rio de Janeiro, né, e acabei vindo para São Paulo, né? E aí, eu tô falando isso por quê? Porque talvez, não sei se você concorda comigo,
mas você saindo de São Paulo, indo pro Espírito Santo, para Vila Velha, naturalmente o custo de vida é muito menor, né? E talvez a pressão que você tenha sofrido saindo de São Paulo, indo para o Espírito Santo, tenha até ajudado para você ficar mais tranquilo, estudando, né? Conhecendo o mundo das apostas, do que em São Paulo, que a pressão, às vezes até mesmo financeira, a correria de São Paulo é uma coisa alucinante, né? Às vezes, talvez essa pressão você não tivesse descoberto as apostas, você não teria tempo ou teria que, né, fazer uma correria muito maior. Tô certo ou tô errado aí? Tá certíssimo, é exatamente isso. Uma das coisas que, antes de a gente vir para cá, a gente veio passar, minha esposa, a gente veio passar, acho que em dezembro de 2017, a gente veio passar uma semana de férias de Natal, Ano Novo, né? E aí a gente se encantou com tudo isso, porque a gente aqui, né, cidade de praia, tem qualidade de vida, o custo de vida era muito mais barato, né, aluguel, tudo isso. Eu falei, pô, a gente já estava desgastado, né, ela também trabalhava em shopping e tal, já estava desgastado com aquela vida. Eu falei, vamos tentar uma vida nova. E aí a gente desacelerou, porque eu considero que São Paulo, nada se compara com São Paulo, com a mentalidade do paulista, de trabalho, de correria, disso. E hoje em dia eu até estranho o pessoal daqui, né, que é muito diferente de São Paulo. Então, realmente, o que você falou foi exatamente. Às vezes, se eu tivesse ficado lá, eu estava tão envolvido com outras coisas que eu nem teria tido esse estalo, esse tempo de ver, de pesquisar, enfim. Né? Então foi acho que a junção de tudo, e era para acontecer, né? Não tem outra explicação. Com certeza. E aí você falou que chegou ali no Espírito Santo, começou a pesquisar. Você consegue falar aqui pra gente qual o conteúdo que você já bateu o olho, fez aquele teu insight, deixa eu pesquisar um pouco mais, e quem que você às vezes, não vou dizer assim, teve referência, né, para iniciar, começar a devorar mais o conteúdo, para te permitir ganhar bagagem e chegar no nível que você que chegou nos dias de hoje? O primeiro vídeo, eu lembro até hoje, o primeiro vídeo que eu vi foi um vídeo do Danilo Pereira, né, no YouTube, de aposta esportiva, não sei o que, investimento e tal. Aí eu fui clicando e eu devorei o canal dele, assim, tudo que tinha, me inscrevi em lista VIP, todas essas questões, assim, como eu não tinha muito dinheiro ali para investir nesse começo, eu via tudo que era grátis, eu comecei por ele. Aí eu fui vendo, né, fui procurando no YouTube, aí depois eu fui seguindo o pessoal no Instagram, e aí você vai direcionando, né, aí, tudo que era conteúdo grátis eu via, mas assim, o primeiro mesmo, e que me foi teoricamente uma referência nesse início, foi o Danilo Pereira. Depois eu até fiz o curso dele, né, enfim, e aí esse foi o pontapé inicial. Mas, pô, eu vi tudo, acho que tudo que era, eu pesquisava no Google, aí tinha aqueles e-books grátis da galera que linkava para um curso, alguma coisa, eu consumia tudo. Então, tudo que era grátis era comigo mesmo, mas o primeiro foi o Danilo Pereira. Você falou do Danilo, inclusive eu fiz até um vídeo com o Danilo aí, cara. E foi bacana que a gente trocou uma ideia. Eu falei assim, cara, Danilo, eu sou da tua época, né? Eu falei pra ele, sou da tua época, que eu comecei lá em 2012, cara. Nas apostas, então, pô, são aí quase 10 anos, e só que eu falei que nas minhas mídias sociais eu comecei recentemente, mas e eu era muito aquele cara de ficar ouvindo, então eu falei, eu conheci o Ricardo da Full Trader, o Danilo Pereira eu vi começar, vários caras lá das antigueiras, eu acompanhava no Facebook, que naquela época era grupos de Facebook, né, então eu acompanhava, e eu via a galera discutindo e tal, a galera mais dinossauro ali falando, e eu só ficava observando, eu não comentava, não falava nada, eu aquele cara que eu observava. E aí ia assimilando, né? E aí eu falei pro Danilo, pô, Danilo, o primeiro vídeo que eu vi também no YouTube, o primeiro não, porque assim, primeiro de Panther, digamos assim, né? Sim. Porque eu comecei como trader lá, vendo Juliano Fontes, né? Lendo o livro dele, comecei como trader, depois que eu migrei. Quando eu migrei foi justamente vendo um vídeo de gestão de banca do Danilo. Eu falei isso aí pra ele. E aí, bacana, cara, porque a gente, hoje o cara que tá iniciando, a quantidade de material disponível gratuito que tem no YouTube é fenomenal.
Porque assim, no YouTube é importante, eu acho, né? É minha opinião, o cara fazer às vezes um curso, não sei o que você falou, consumia tudo, né? Mas claro que quem tem às vezes uma banca pequena, pouco orçamento, o cara não consegue, porque o YouTube também tem muita informação espalhada, né? Então um curso normalmente ele te dá uma organização, né? Por isso que eu acho interessante. Mas quem tem um orçamento pequeno é complicado, né? O que tu acha? Eu comecei com essa questão, como foi bem nessa época de mudança de estado, eu estava assim, completamente com criança, com tudo, mudança de casa, eu não tinha esse dinheiro para investir, então assim, tudo que era grátis eu consumia, só que aí chegou realmente nesse ponto que você tocou, eu precisava de um algo a mais, porque por mais que hoje em dia a gente tem muito, muito, muito conteúdo. 2018 a gente já tinha mais do que, né, 2010, 2012, mas ainda assim é bem menos comparado hoje, né? Então, chegou num ponto que eu vi que, eu cheguei ali, eu precisava para dar, igual o pessoal fala, virada de chave, né? Esse algo mais, eu precisava realmente ter um curso. Aí eu comprei o curso dele, eu fiz e me ajudou bastante também. Realmente aquilo, né, que você tem tudo organizado, começo, meio e fim ali, estratégias, tudo. Então realmente fica mais fácil ali. Mas é o que eu falei, no começo eu não tinha condição e eu consumi tudo, me ajudou pra caramba, e hoje em dia a gente hoje em dia tem muita coisa, né? Então cada vez mais fica mais fácil, né? Com esse boom das apostas no nosso país, acho que a tendência é ter até mais, né? Com certeza. E, Carlos, você tem grupo free, grupo VIP, onde você compartilha suas entradas? Sim, hoje eu trabalho, eu sou integrante da RTB, da Rio Trader Brasil, e aí eu tenho dois grupos lá, né? A RTB é um grupo, começou com a parte de trading, né, com o Neto, e ele comandava toda a parte de trading, e aí eu entrei, foi logo depois que eu fiz o curso com o Danilo, eu falei assim, eu preciso, eu sempre achei assim, que se eu explicasse alguma coisa, era uma forma de eu entender mais, então eu falei assim, eu preciso divulgar o meu conhecimento. Aí eu criei um Instagram, eu comecei a divulgar conteúdo, nem era tipo, eu comecei a divulgar conteúdo no Instagram, e aí o Neto viu, me achou lá, sei lá como, e aí ele me chamou, vem para cá escrever conteúdo, tal, artigo. Eu comecei na RTB como produtor de conteúdo. E aí, pouco tempo depois, eu virei tipster. Só que da parte Panther, né? Então, a RTB tem a parte trade e a parte Panther. E hoje eu tenho dois grupos, né? Um grupo onde eu trabalho ali handicap e goals, né? Esses mercados assim, criação de aposta, enfim. E um grupo de escanteios. Então, dentro da RTB eu tenho esses dois grupos separados. E eu também tenho um grupo grátis no Telegram ali, onde eu também divulgo conteúdo, análise, coloco algumas entradas ali dos meus grupos para a galera que ainda não tem condição de comprar o grupo, até conhecer o meu trabalho em si, né? Então hoje eu tenho esses dois grupos pagos e um grupo grátis aí no Telegram. Entendi. Você falou aí que é integrante da RTB. Fala um pouquinho aqui pro pessoal que não conhece, até como o nosso público é muito Panther aqui. O que é RTB? Qual é a configuração? As pessoas às vezes têm até curiosidade para saber como é que funciona uma marca grande assim como essa, né? A RTB é Rio Trader Brasil, né? Acho que o Neto também é dessa época de 2010, 2011. Ele é eu até falo, um dos dinossauros das apostas, do trading. Ele é dessa primeira época mesmo. Aí ele montou a RTB, que no início, como eu falei, era só trading, né? Ele tinha um grupo lá de trading, tinha curso. Ele sempre foi muito focado para a área de conteúdo. Então tinha um canal muito grande lá no YouTube de conteúdo, de palpites, enfim. E aí, com o tempo, foi crescendo até, eu acho que mesmo pelo próprio Danilo, essa parte Panther, né? E ele foi trazendo outras pessoas para agregar para esse lado Panther, né? Então, hoje a RTB tem uma parte de trade, o Neto não faz, mas ele não é mais tipster, né? Ele comanda, né, tudo, a empresa no geral, aí tem, até engraçado, né? Quem é da parte de trading é o Pedro Pombo, e o da parte de Panther é o Carlos Pug, então são dois sobrenomes ali de bicho, né? Então a gente tem a parte de Panther, que sou eu, a parte de trading, que é ele, tem curso, né, de trading,
E agora ele lançou recentemente um site muito bacana de estatísticas e análise, acho que é um dos melhores do mercado, que é o qualplacar.com, que é bem bacana também, uma baita ferramenta para a galera que está começando, para analisar jogo, enfim. Então, hoje em dia a RTB tem isso, né? Tem o site, tem os grupos e tem o curso também, então é uma escola que está aí há bastante tempo no mercado. Pô, legal. Então, assim, é o Pombo no trading, o Pulga no Panther e o Neto coordenando. A equipe são os três ali ou tem mais gente aí por trás? Isso. Tem o Casalec também. Casalec, que ele também é um dos sócios da RTB. E aí ele também tem uma parte é um grupo, né? Que é como se fosse um site, né, onde a pessoa analisa, entra no site e tem palpites lá pré-jogo também, 100% pré-jogo. Então, ele tinha um grupo comigo, a gente dividia, e agora ele ficou nesse outro site. Então, sou eu, o Neto, o Casalec, eu e o Pombo, né, atualmente. Mas já teve muita gente, né? A RTB revelou bastante gente pro mercado aí. Então, mas hoje em dia somos nós 4. Ah, entendi. E então o Neto, ele te achou ali, ele te abordou do nada ali pra te chamar pra RTV? Cara, eu sou um cara muito ansioso, eu nem era muito, hoje em dia eu sou até mais, eu descobri que eu sou muito, muito mais. Um dia eu criei, o Instagram é Espaço Panther Brasil, que eu criava conteúdo, eu só postava conteúdo, né, não postava tip. E no Instagram eu postava muito conteúdo, aí ele me mandou uma mensagem, e eu já seguia a RTB, né, na época. Isso daí foi no final de 2019, mais ou menos. Aí ele mandou, beleza, tal, eu quero falar com você, passa o seu telefone. Aí eu falei, passei, ó, segunda-feira eu te mando mensagem, era na sexta. Aí eu falei, puta merda, vou ficar o final de semana sofrendo. Aí ele só me falou na segunda-feira, aí ele me chamou e tal, e aí foi como tudo aconteceu, né? Então, ele me achou no Instagram, não sei como, mas foi isso, né? Acho que foi um pouquinho de sorte também. Pô, bacana. E, Carlos, qual a dica que você dá, assim, para aquele apostador que ou tá começando, ou ele já tem até, às vezes, um tempo de estrada, mas ele gostaria, por exemplo, de ser um tipster de uma grande marca como essa? Como que ele pode fazer? Qual o caminho que ele deve trilhar? Qual a dica que você dá? Cara, eu acho assim, tudo... Primeiramente, né, para quem está começando, para quem está iniciando a caminhada, eu acho que é totalmente possível você viver de apostas, de você crescer nesse meio. Só que assim, não é algo que começa da noite pro dia. Eu já estou 4 anos nessa caminhada e todo dia eu descubro algo novo, eu estudo, eu me aperfeiçoo, porque senão a gente fica para trás. Então, assim, eu acho que é muito importante hoje em dia a gente tem as redes sociais, né? Então, cria um Instagram, cria um Telegram, começa ali divulgando seu trabalho de forma grátis mesmo, gratuito, deixa seja o mais transparente possível, o mais honesto possível, não queira atalhos, né, pular etapas, que aí você fazendo seu trabalho ali de formiguinha, nós sempre falamos, um trabalho de formiguinha, dia a dia ali, estudando um pouquinho sobre as redes sociais, para você saber ali, vou fazer um stories, vou fazer um conteúdo, vou postar o meu palpite ali, vou mostrar o meu conteúdo ali, que uma hora ou outra, você trabalhando sério, você vai ser descoberto por alguém, ou até mesmo você vai trilhar o seu próprio caminho, né? Então, mas você tem que entender que é um negócio realmente de longo prazo. É todo dia ali você construindo, é o que eu sempre falo, o longo prazo é construído diariamente. Então, com calma, com paciência, trabalhando da maneira certa, que com certeza todo mundo chega lá. Pô, você falou um negócio interessante, né? Que a maioria dos apostadores hoje, eles buscam um atalho, né? Então, é totalmente o contrário daquele caminho para o sucesso. Né? Por quê? Eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Quando eu comecei, que eu desenvolvi minha metodologia, que era do Projeto 10X, 2017, eu passei 1 ano com o meu grupo gratuito, era meu grupo gratuito no WhatsApp. E assim, começou o grupo com 10 pessoas só lá dentro. E o grupo, aí ele vai crescendo, né? Porque você vai tendo resultado, você vai compartilhando o resultado, e aí o grupo foi crescendo. E eu validei essa metodologia junto num grupo gratuito durante 1 ano, cara. Eu levei 1 ano compartilhando gratuitamente ali, todo mês com resultado positivo, mostrando que aquilo funcionava. E falar assim, olha, tá vendo? 1 ano, funciona.
Eu, pô, tive resultado durante um ano. Até que eu criei o meu grupo VIP na sequência, né? Mas tem gente que quer o resultado no dia seguinte. O cara quer chegar lá, às vezes ele já quer, porra, pular do ponto A pro ponto Z. Ele esquece que tem um caminho a ser percorrido ali de... Primeiro, construir a sua metodologia. Quando você fala assim, putz, esse negócio funciona, passar a compartilhar, porque quando você compartilha, não sei se você concorda comigo, mas quando você compartilha as suas tips, é diferente de você fazer sozinho na sua banca. Você parece que está colocando mais peso na mochila, porque existem pessoas que estão acreditando em você, que estão colocando a banca delas, acreditando naquilo que você está fazendo, que você está falando para fazer. Então, aquilo te traz um grau de responsabilidade a mais, que você começa a pesar a sua mão nas entradas que você está fazendo, né? Então, é por isso que não basta assim, eu sou lucrativo, eu tô aqui sozinho. Mas quando você compartilha, cara, é totalmente diferente. Exatamente. Eu acho que você tocou em pontos ali muito importantes. Eu acho que infelizmente, felizmente, né? A gente tem dois caminhos aqui. Hoje em dia, eu até me surpreendo, às vezes eu falo com a minha esposa assim, eu tô andando no mercado, na rua, eu vejo alguém falando de aposta, numa rodinha ali, e antigamente não tinha isso. Então, assim, o boom das apostas, o Brasil tá hoje em dia, onde você vê, é de apostas. Só que, ao mesmo tempo que isso é bom, é ruim também, porque vem muita gente com uma ideia totalmente errada, né? Uma ideia de facilidade, uma ideia de riqueza rápido. E eu sempre linko muito as apostas com a nossa vida, né? Então, assim, para você ser médico, para você ser um advogado, você não pega, eu quero ser advogado e amanhã eu vou fazer isso, ou amanhã eu vou ser médico e amanhã eu vou operar alguém. Você vai estudar, você vai passar no vestibular, você vai fazer a faculdade, passar anos lá, enfim. E nas apostas é a mesma coisa. As pessoas acham que com R$50 vai virar 1.000 e mês que vem já vai sair do emprego e com esses R$100 vai fazer 2.000, 3.000 e as coisas não funcionam assim. Então, assim, infelizmente eu vejo muita gente entrando, mas com uma mentalidade errada. E o que você falou, é tempo, é calma, você tem que realmente entender todo o processo, né, das apostas e as coisas assim funcionam o caminho está aqui, tanto eu, você ou diversos conteúdos, criadores de conteúdo, se o cara seguir uma meia dúzia de caras ali que já tem uma audiência, eles vão falar exatamente a mesma coisa. Tem a gestão de banca, tem a paciência, o RED é inevitável, não se recupera RED, você vai ter bad run, o caminho está ali, só que o cara insiste em fazer a coisa errada, ele fala assim, o Rodrigo falou isso, o Carlos falou isso, o Danilo falou isso, o Neto falou isso, mas eles estão errados, eu vou fazer diferente, comigo vai dar certo, e não é assim, né? Então, as coisas levam tempo, a validação de método que você falou realmente é um processo, é um longo caminho, porque dentro de uma temporada são várias vertentes aí dos times que oscilam, então assim, as pessoas têm que entender realmente que as coisas levam tempo, você tem que estudar com calma, com paciência, que as coisas se encaminham, mas realmente... eu fico até meio preocupado com a quantidade de gente entrando nas apostas com uma cabeça totalmente errada, uma mentalidade errada, né? É que é difícil competir, né, Carlos? Você chega e fala pro cara, porra, tenha paciência. Cara, cuida do seu dinheiro, pensamento de longo prazo. Aí chega um outro cara e mostra uma Ferrari, mostra uma Porsche e fala assim, cara, você quer ter o que eu tenho aqui? Vem comigo. Arrasta pra cima, aperta o saiba mais. Cara, vem, eu vou te... Cara, você pode também, cara. E assim, e aí o cara olha lá, olha pra banca dele, tem R$50 naquela banca. Aí ele fala assim, porra, o cara tá dizendo que eu posso, cara, eu vou. Aí o cara, porra, às vezes pega dinheiro que ele não tem. Ele vai no all-in, numa entrada que o cara disse, porra, essa entrada tá... Porra, eu estudei, eu analisei, tá comigo, pode vir. O cara vai lá, porra, não, esse cara tá muito confiante, vou no all-in. Aí tu fala assim, cara, não, cara, paciência. Lembra que a gente conversou? Paciência, disciplina, foco. Cara, tenha um planejamento,
tenha um objetivo, trace suas metas ao longo desse percurso, né? Faça um planejamento, veja qual é o seu capital inicial, aonde você quer chegar, coloque o seu planejamento junto com a sua metodologia, a sua gestão, tudo junto aqui, estude, agregue conhecimento. Se você tem às vezes uma banca baixa, primeiro estuda, para que você não faça besteira. Aí chegou outro cara, fala uma coisa dessa, cara, não tem como competir, entendeu? Então assim, o cara quer um resultado rápido, e aí quando ele tenta isso daí, ele começa a falar assim, eu fui enganado, cara, esse negócio não funciona. Quantas vezes já veio o cara no meu direct lá, falou assim, cara, porra, eu já tava quase desistindo das apostas, aí eu te encontrei aqui, achei que tu fala umas coisas mais coerentes, você fala mais verdades. Falei, falo verdade, cara, eu vou falar. Inclusive, tem às vezes cara que vem pedir pra assinar meu grupo, eu falo assim, peraí, cara, eu nem mando o link, ô Carlos. Eu chego e falo assim, cara, qual é o tamanho da sua banca? Como que eu posso te ajudar? O que você quer? Porque, cara, se eu mandar o link pro cara, esse cara vai entrar lá, às vezes ele não vai nem seguir o que eu tô falando, porque ele tá perdido, ele não sabe ele nem conhece o mercado que eu trabalho, entendeu? Cara, qual o seu nível de conhecimento das apostas? Aí o cara fala, qual o tamanho da sua banca? Cara, onde você quer chegar? Então eu praticamente quase faço uma mentoria inicial com um cara, eu falo assim, cara, vem, pode vir, é isso que é pra você. Senão eu falo, cara, não, cara, você tá procurando a coisa errada, porque se você vier pro meu grupo, cara, você vai simplesmente perder tempo, perder tua mensalidade, porque você não, teu perfil não é esse. Teu perfil é trading, teu perfil é escanteio, sei lá, enfim. Então a gente tem que às vezes falar uma verdade pro cara tomar uma chacoalhada. Tem cara que não gosta de ouvir verdade, quer ser enganado, enfim, esse daí vai ficar rodando de grupo em grupo e não vai conseguir nunca achar nada, né? Você tocou dois pontos ali que eu acho bem bacanas. Eu também, o que eu perco de venda é assim, por ser sincero demais, é assim, o negócio, a galera, eu falo assim, eu não prometo lucro. Você quer um tipster que vai trabalhar, vai se dedicar, que vai estudar, vai assistir jogo pra caramba, que tem método, que tem experiência, que sou eu. Só que assim, se eu falar, esse mês você vai ganhar, vai dobrar sua banca, mês que vem você vai ter 30%, eu não posso falar isso, porque eu vou estar mentindo para você. Então, como que eu vou te garantir algo dentro do investimento de renda variável? E assim, as apostas e o trading esportivo são investimentos de renda variável de longo prazo. Então a galera foca tanto no curto prazo, e assim, não é um imediatismo de uma semana, de 30 dias, é um imediatismo de um dia, é um imediatismo de 2 dias. Se você tiver um dia no red, você não presta, vou pedir o reembolso. Se você tiver um dia no green, você é Deus, e não é assim que funciona, né? Então, assim, a gente tem que entender o processo. Eu falo realmente a verdade, é esse ponto que você falou. Às vezes, a questão do grupo VIP também pode ser um baita caminho, encurtador de caminho para as pessoas, só que, infelizmente, o cara não enxerga e fala assim, vou seguir o Rodrigo aqui no Instagram, olha, ele é um cara ali que passa verdade, que fala realmente umas coisas legais, ele tem um grupo VIP, vamos ver como que funciona o grupo VIP. Ele encaixa, ele trabalha de uma maneira que eu acho legal, de uma metodologia bacana, os horários dele se encaixam com os meus, eu consigo, o grupo dele é com mais volume, menos volume, porque falta isso. Às vezes a pessoa fica, quero planilha, me fala o seu resultado. Beleza, o meu resultado está aqui. Só que você sabe como se eu tenho se eu sou um tipster que oscila bastante ao longo do mês, se eu sou um tipster mais consistente, se eu mando 30 entradas por dia ou se eu mando 2, se qual campeonato eu acompanho, qual método, como que é a minha estratégia, se eu sou mais agressivo, se eu sou... Essas coisas que fazem realmente as pessoas entrarem no grupo certo e lucrar. Eu tenho uma opinião comigo que eu acho assim, que uma porcentagem muito pequena das apostas das pessoas que entram em grupo VIP realmente são lucrativas, por N motivos, por não saberem onde está entrando, por não entenderem longo prazo, por não entenderem de apostas, por esperarem uma coisa que não é, enfim, são muitos fatores que acabam dificultando, e esses dois pontos que você tocou aí, eu acho que são fundamentais. E outra coisa que eu acho que muita gente não entende,
que assim, resultado passado não garante resultado futuro, né? Então, é aquilo que a gente bateu aqui. Teve inclusive uma pessoa do meu grupo que já tá comigo aí há bastante tempo, tá? Pô, há mais de um ano aí, quiçá 2 anos. E ele, pô, eu tive um mês, cara, que eu tive meu pior resultado desde 2017. Eu acho que foram 5 unidades de prejuízo. E 5 unidades. E, putz, ele me mandou uma mensagem, ele falou, pô, Rodrigo, tô contigo há mó tempão. E, putz, eu fiquei bolado com esse prejuízo aí. E aí eu falei, pô, não, isso aí foi uma coisa pontual, foi um mês. Que realmente, pô, olha quanto tempo tu tá comigo, né? Então, porra, tenho certeza que o resultado todo desse período que você tá comigo de lucro, esse prejuízo não faz nem cosquinha. Ele falou, não, eu sei. Ele falou assim, só que assim, como ele falou assim, eu sigo até a gestão que você fala, eu tenho parte da minha banca, ela tá aplicada em investimentos, né? Eu faço dessa maneira. E ele falou assim, pô, eu tô querendo puxar desse investimento de volta, trazer pra minha banca, só que eu tô agora, sei lá, será que o próximo mês pode dar um prejuízo de novo? Eu falei exatamente isso. Eu falei assim, resultados passados não garantem resultados futuros. O que eu vou te prometer agora é o seguinte, vou parar, analisar todas as minhas métricas, todos os meus indicadores, meus parâmetros, ver quais campeonatos que eu tive prejuízo, quais as técnicas que eu utilizei que tiveram o meu pior resultado para que eu dê uma pausa nelas, ver quais que eu tive melhor resultado para que eu consiga focar mais no que teve melhor retorno, né? Então eu falei assim, eu vou parar, analisar todo o meu dashboard lá na minha planilha e para poder reverter esse cenário, porque isso ainda é normal. Agora, se você perguntar, Rodrigo, você tá abalado emocionalmente e você não acha que seja capaz de reverter isso, isso aí não. Eu tô muito tranquilo, tenho noção da responsabilidade que eu tenho junto com o meu grupo, que eu sei que o pessoal tá lá, mas todo mundo que tá lá, que me segue há mais tempo, sabe que isso aí foi algo pontual. Não estou preocupado, mas estou com sangue nos olhos para poder reverter isso daí. Então, cara, parou lá, teve uma data FIFA qualquer lá, que eu falei, cara, adoro data FIFA. Tem gente que odeia, eu adoro data FIFA, que é o momento que eu paro e me debruço na minha planilha para extrair o máximo que eu posso de informações e falar assim, cara, o erro tava aqui. Ou meu maior ponto positivo tava aqui, então eu vou reforçar isso aqui. Então pra mim é ótimo. E cara, não deu outra. Então no mês seguinte, ela acho que deu 5 e poucas unidades de lucro, no outro mês já bateu 8 e assim por diante. Então é pra ver que funciona o negócio. Então, aí agora imagina aquele cara que entrou naquele mês, que pegou só o prejuízo. Pô, o cara saiu, falou, pô, isso aí não funciona, essa porcaria não funciona, o cara também... Não, e assim, se você for ver, o resultado todo desde 2017, cara, aquilo lá não faz nem cosquinha. Exatamente. Um ponto que você tocou muito importante é de planilha. A galera acha que é só planilhar. Ah, vou planilhar, vou pegar uma planilha aí por aí, mas não lógico que é importante, muito importante você planear, mas mais importante ainda é você estudar a sua planilha, né? Então, você vê ali, se eu perguntar para 99% aí da galera que não sabe qual que é o seu campeonato mais lucrativo, qual que é a sua odd média, quantas entradas faz por dia, quantas entradas faz por mês, qual o mercado você é mais lucrativo no ano, essas coisas assim que são importantes e vão te dizer ali, porque assim, é normal, igual você falou, pô, tive um mês ruim, às vezes você pega ali até 1, 2 meses ruins, mas se você pegar anos ruins, sequências muito longas assim, alguma coisa está errada. Então, ali precisa fazer esse ajuste fino. E é o que eu falo, às vezes a galera quer abraçar o mundo e o melhor, principalmente no começo, porque normalmente a galera não é, né, 90, acho que 100% não começa só nas apostas, divide o trabalho com outras coisas, então assim, o tempo é escasso, então é importante você adequar as apostas à sua vida, não o contrário, né? Não adequar a sua vida às apostas. Então, como nesse momento as apostas é algo menor, então, eu só tenho meia hora no meu horário de almoço ali para estudar. Então, vou fazer o máximo que eu puder nesse horário, vou tentar acordar mais cedo para dar uma estudada. Pô, porque eu não estou tendo esse resultado bom? O que
que eu estou fazendo errado, para fazer esse ajuste e evoluir, entendeu? É muito importante. Eu considero que, assim, a planilha é essencial, mas esse estudo que você falou, você aproveitou aí um período de jogos ali que não é, né? Normalmente a galera tem muita dificuldade, que é a data FIFA, para realmente fazer esse estudo, para identificar, pô, eu estou errando aqui, eu não estou errando nada, foi só uma variância normal, enfim. Mas de qualquer jeito é muito importante você fazer esse estudo e ver como que está o seu trabalho. Perfeito, cara. E aí a gente falou de planilha, falamos da leitura dela, e aí eu queria já aproveitar e fazer o gancho aqui contigo, Carlos. Assim, falando assim agora na tua forma de trabalhar, você falou que trabalha com mercado de gols, handicap, escanteios. Qual o seu carro-chefe? Tem um carro-chefe aí? Sim. O que eu mais gosto é handicap, né? O que eu tô apaixonado é handicap e gols, né? Então, hoje em dia, eu tenho o meu grupo mais antigo, desde que eu entrei na RTB, é o grupo de handicap e gols aí. Agora que a gente vem, né, vendo algumas mudanças no, no universo das apostas, né? Então, eu acrescentei a questão de criação de aposta, de algumas coisas assim que a galera gosta, né? Mas, assim, handicap e gols é o que eu mais gosto. Mas eu também tenho um grupo de escanteios, que eu também... E foi bem engraçado que eu comecei nas apostas assim, fazendo muitos escanteios, que era um mercado assim que eu falei, pô, parece fácil, né? Aí eu parei, assim, comecei focando só, aí voltei a focar só em handicap e gols, e aí depois, uns 2, 3 anos, eu voltei, uns 2 anos eu voltei para escanteios, e aí realmente, então eu faço hoje um pouquinho de tudo, né? Mas a minha paixão é handicap. E quais campeonatos aí que você opera, que você trabalha e te trazem melhores resultados aí? Esse ano, né, eu fiz um ajuste na minha metodologia. Eu estava realmente enfrentando um momento ruim, e aí eu peguei a minha planilha dos últimos 3 anos e eu vi ali, fiz um estudo muito detalhado e eu limei, né, cortei aí vários campeonatos e que não estava tendo, que eu comecei tendo um lucro bom, aquela questão de lucro passado não garante lucro futuro, né? Então, hoje em dia o que eu trabalho é no Brasil, os principais campeonatos, né? Copa do Brasil, Série A, B, C e D, né? E Libertadores Sul-Americano, então assim, e Paraguai, Uruguai e Austrália e Coreia. Então eu tenho esses 4 países mais o Brasil. Antigamente eu fazia mais países e tudo do Brasil, fazia sub-20, fazia várzea, só que aí eu dei uma estudada e aí eu mimei vários campeonatos, então nesses daí hoje em dia eu tô com esses daí. No grupo de escanteios, aí sim eu trabalho na Europa, né, que lá tem muitos campeonatos bacanas, mas no grupo de handicap e gols é Brasil, Paraguai, Uruguai, Austrália e Coreia. E da onde surgiu esse estudo aí de Coreia e esses outros países sul-americanos? Por que você adotou esses países aí? O primeiro país de fora que eu comecei a acompanhar foi a Austrália. Foi justamente naquilo que eu comentei de tempo. Eu acordava muito cedo, eu começava a trabalhar naquela época que eu estava estudando tal, por volta de eu começava a trabalhar umas 8, 9 horas e eu acordava cedo. Eu acordava 5h30, 6 horas. E era bem quando tinha os Jogos da Austrália. E aí eu comecei a falar, opa, tem um campeonato aqui passando. E aí eu comecei a assistir e eram sempre jogos com gols, muitos escanteios. Eu falei, opa, me chamou a atenção. Tem alguma coisa legal aqui. E aí eu comecei a estudar e me tornou uma paixão minha a A-League, né, que é a principal competição da Austrália. A Austrália tem muitos campeonatos ali, muitas divisões ali, mas eu só faço a A-League. E a Coreia eu fiz desde a pandemia, né? Quando deu a pandemia, aquela parada, a Coreia foi um dos primeiros países que voltou, né? E aí desde aquela eu falei, pô, preciso fazer alguma coisa para movimentar o grupo, para voltar. E aí eu comecei a apostar na Coreia, e também era que eu acordava muito cedo e tinha os jogos ali, e aí se tornou uma paixão. Hoje em dia eu faço a primeira divisão e a segunda divisão da Coreia, tem muitos brasileiros lá também, então... E a América do Sul, eu já fiz todos os países, mas hoje em dia eu só foquei no Paraguai e no Uruguai, que são aqueles países que realmente me dão mais lucro, e aí sim
pelo estilo de jogo, né? São jogos assim mais pegados, campos pequenos, sempre tem ali seus golzinhos, tem os times grandes ali que tem um domínio. Então, é mais ou menos essa história dos países que eu trabalho. Pô, bacana. E hoje, ô Carlos, você trabalha exclusivamente com as apostas? Sim, hoje em dia, como eu falo que eu empreendo das apostas ali o meu mundo, né? Tem o grupo, tem as minhas apostas, tem parcerias, tem N coisas ali que a gente consegue escalar dentro das apostas e hoje graças a Deus aí, eu trabalho com isso aí. E o que você poderia apontar para aquele apostador que quer um dia viver das apostas? Quais são as dificuldades que você encontra e quais são os aspectos positivos? O que eu sempre falo assim, como a gente está lidando com investimento de renda variável, então a gente não, por mais que eu possa ser o melhor tipster do mundo, mas mês que vem, mesmo sendo o melhor tipster do mundo, eu posso pegar uma sequência ruim e fechar no red. Então você tem que ter uma estrutura financeira ali para segurar. Então, você tem que ver ali o seu custo, fazer uma reserva de emergência para segurar ali, igual teve a pandemia, parou tudo, né? Ninguém imaginou. Então, assim, a gente tem que ter esse controle financeiro, tem que diversificar a renda mesmo. Eu não quero ser um apostador profissional. Beleza, você pode tornar as apostas como uma renda extra ali, para complementar o seu orçamento, você pode tornar as apostas uma renda principal, mas com outros caminhos ali para seguir. Como eu disse mesmo, dentro da própria aposta, você consegue diversificar. Você pode fechar parcerias, tem a questão de grupos, cursos, propagandas, enfim, N coisas. Então, eu sempre falo que é importante você ter esse entendimento, né, uma reserva financeira, essa base para te dar tranquilidade para trabalhar e também empreender, né? Diversificar a sua renda aí, porque nunca é bom, né, só colocar todos os ovos dentro de uma cesta só, né? Isso aí. E se você, ô Carlos, recebesse hoje uma proposta para abandonar as apostas e trabalhar de carteira assinada, ganhando a mesma coisa que você ganha hoje no complexo aí das apostas, você trocaria? Cara, eu não trocaria porque hoje em dia, até minha mulher, agora que com o tempo que ela está entendendo um pouquinho mais, mas ela não entendia, porque, eu sempre fui, como eu disse no começo, né? Eu sempre vi ali um meio de mudar a minha vida, então eu me dedicava demais. E mesmo eu comecei com banca de R$ 30, R$ 50, e ali desde o começo eu fazia gestão ali, né, depois que eu passei aquele período, né, uns 2, 3 meses fazendo coisa errada, quando eu comecei a dar essa virada de chave, com pouco dinheiro eu fazia gestão certinho, planilhava, então isso daí se tornou, por mais que seja um trabalho, é uma diversão. Eu assisto o jogo o dia todo e se puder, eu viro à noite, fico planilhando, anotando, estudando, analisando. Isso daqui é algo que eu me encontrei. Então, por mais que é desgastante, é cansativo, mas é algo assim que brilha meus olhos. Então, eu não mudaria, não. Cara, isso aí é muito bacana mesmo. Carlos, então a gente tem um costume aqui no Snipercast, pra gente poder fechar o Snipercast, que o convidado ele sempre manda aquela mensagem sniper, é uma mensagem aqui que vai fazer uma diferença na vida do apostador que está nos acompanhando aqui. E aí, para fechar então nosso episódio de hoje aí, eu queria que você mandasse aquela mensagem sniper para todo mundo que está nos acompanhando aí até agora. Bom, vamos lá, por mais difícil que seja o seu momento hoje em dia, é o que eu falo sempre, o longo prazo é construído diariamente. Então, não tem uma realidade muito fácil, eu quero viver das apostas, mas parece muito distante. Não fica olhando o amanhã, fica olhando o hoje, dê o seu melhor todos os dias, tenha paciência, estude, tenha determinação, tenha um foco, um objetivo, que pouco a pouco você vai chegar lá. É o que eu sempre falo, você tem que entender que as apostas é um investimento de renda variável, de longo prazo, não existe imediatismo, não existe facilidade, ela é um reflexo da vida.
né? Então, na vida a gente não tem facilidade, não tem garantia de nada, e aqui também não. Então, com muito estudo, com muita perseverança, com muito foco, a gente consegue chegar lá. Não precisa ser um viver das apostas, mas seja uma renda extra, seja um complemento ali, algo que vai ajudar na sua vida. Então, é possível, né? Muitas pessoas aí são provas disso, que é possível ganhar muito dinheiro, trabalhando de maneira certa, correta, honesta, né? E com certeza, se esse é o seu objetivo, você batalhando duro aí, pouco a pouco, todos os dias, você também vai chegar lá. Pô, bacana, Carlos. Queria te agradecer aí pela participação, pela contribuição, você agregou demais. Na minha opinião aqui, foi um baita vídeo aqui. Porra, a pessoa pode indo pro trabalho, botando ali, a gente não precisa nem estar assistindo, né? Bota ali o fonezinho no ouvido, vai ouvindo que, porra, você tá agregando. Ao invés de ficar vendo porcaria no Netflix, porra, assiste aí o Snipercast, tá agregando conhecimento, tá dando às vezes um insight, às vezes você tá precisando daquele insight e para você mudar, virar sua chave, que às vezes esse insight tá em alguma mensagem que foi passada aqui. Muito obrigado aí pela sua participação, você contribuiu demais aqui pro canal. E o pessoal que me acompanha aqui, que não tá seguindo ainda o Carlos, pô, segue ele lá, grande produtor de conteúdo, tá? E tem bastante coisa para ensinar a todos nós aí. Eu que agradeço aí, Rodrigo, a oportunidade, a todo mundo que acompanha aí. É o que eu sempre falo para todo mundo que, se me deixar, eu falo 2, 3, 4, 5 horas, porque realmente é um assunto que me fascina, que eu gosto. Eu gosto de passar a realidade, igual a gente tocou aqui no ponto que é muito... o criador de conteúdo, ou quem leva as apostas com esse caminho, assim, esse viés de realidade, às vezes não tem um alcance tão alto, tão grande assim, porque muitas vezes a gente fala o que as pessoas não querem ouvir, então é muito difícil, mas esse é o caminho. Então, é como você falou, tá lavando louça, vai escutar um conteúdo, vai estudar, tá dirigindo, indo para o trabalho, maximiza o seu tempo aí da melhor forma possível para te ajudar a evoluir e atingir o seu sonho. Então, novamente, muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado a todo mundo e tamo junto aí, sempre que precisar, conte comigo. Show. Obrigadão, Carlos, um abraço aí, Sniper, e até a próxima. Valeu.